Atletas no Ar está de volta e para interagir com o nosso programa, Fábio Marques. É isso aí, você pode mandar um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv. Estamos sorteando essa camisa belíssima do Nixon aqui, camisa do Flamengo, mas também squeeze, boné e principalmente a Bíblia dos atletas para você que mandar o e-mail para nós. É isso aí, vamos dar uma pausa na Copa do Mundo e vamos falar um pouco sobre Fórmula 1. Fórmula 1 que teve uma corrida muito emocionante esse final de semana, o Grande Prêmio do Canadá, vencido pela primeira vez pelo australiano Daniel Ricciardo da RBR. Grande Prêmio que teve um acidente espetacular com o Felipe Massa, né, Fábio? Espetacular. Essa corrida, aliás, foi uma corrida muito interessante. Assim, o GP do Canadá é um GP que eu gosto. A maioria dos fãs da Fórmula 1 não gostam muito, né? Acham que ela é meio monótona. Mas eu gosto dessa coisa das retas, da velocidade e tal. É um GP interessante. Muito veloz, é um GP muito veloz, com grandes retas de velocidade acima dos 340 km por hora. E foi um GP, a primeira vitória, como o Grava falou, a primeira vitória do Ricardo pela que já RBR. Merecia ter vencido uma outra corrida. Ele tem feito uma excelente temporada. E tem ficado muitas vezes à frente na largada, na largada das corridas, tem ficado muitas vezes à frente do Vettel. Né? E, enfim, se aproveitou do problema que a Mercedes teve. A Mercedes teve problema nos dois carros. O Hamilton teve um problema bem maior e acabou com problema no freio nos dois. Só que o Rosberg, no carro do Rosberg não foi tão grave. Ele conseguiu manter o carro até o final, perdeu a liderança para o Ricardo, que se aproveitou disso já para o final da corrida. O Hamilton não conseguiu levar o carro até o final, teve problemas de freio, muito por conta até das grandes retas e da grande velocidade que tem, que o carro vem com muita velocidade na reta, eles retardam a freada para perder o menos tempo possível e isso acaba desgastando bastante os freios do carro da Fórmula 1. Um superaquecimento no motor, né, que acaba causando esse desgaste do freio, que é perigoso uma corrida com tantas retas. E o Massa fez uma corrida assim que me fez torcer. Fazia muito tempo que eu não torcia para um brasileiro na Fórmula 1. Eu torci bastante por ele, ele chegou a liderar por algumas voltas o GP do Canadá. Tava com um carro muito competitivo, carro bem acertado, estava estreando o motor Mercedes, apesar de ser da Williams. O motor do carro da Williams é da equipe Mercedes e era o único carro no GP do Canadá que estava com esse novo motor Mercedes. Nem a Mercedes estava com esse motor novo, ainda vai estrear o motor dela. Então estava com um carro bem acertado, chegou a liderar em algumas voltas. E no final... no primeiro momento disseram que ele teria sido culpado, mas depois as imagens mostram que ele foi prejudicado. Na verdade, eu não vi nem grande culpa em nenhum dos dois. O punido foi o Pérez, que inclusive vai perder 5 posições no próximo GP. A culpa realmente foi maior do Pérez. O Massa não teve grandes culpas, mas também eu não culparia assim tanto, não crucificaria tanto o Pérez. Foi um momento de ultrapassagem ali, um momento muito rápido da pista, que o Massa tentou colocar de lado para ultrapassar. O Pérez, que vinha para tentar ultrapassar o Vettel também, desistiu, tentou voltar. Quando ele tentou voltar, o Massa fez uma batida, foi uma batida forte, mas que pelo menos, graças a Deus, não aconteceu nada com nenhum dos dois pilotos. Mas, infelizmente, foi uma corrida muito boa do Massa, que infelizmente não conseguiu chegar, tinha chance até de pódio, mas não conseguiu nem terminar a corrida por conta disso. Muito bem, completaram um pódio o alemão Nico Rosberg em segundo lugar e o também alemão Sebastian Vettel, que terminou em terceiro. Felipe Massa terminou em 12º lugar. Bem, o assunto agora é voleibol. Neste final de semana tivemos a Liga Mundial de Vôlei Masculina e a seleção brasileira foi surpreendida pela derrota para a seleção do Irã. O primeiro jogo já foi muito difícil, um 3-2 com 15-13 no tie-break e agora uma derrota para a seleção da Alemanha. O que está acontecendo com a seleção brasileira? Não sei, o Brasil está passando por uma fase diferente no vôlei. Acho que a gente se acostumou um pouco com tantas vitórias, principalmente dentro da Liga Mundial, e acho que passar por essa fase de transição dos jogadores está sendo um pouco difícil para nós que assistimos o vôlei. O Brasil perdeu pela primeira vez para o Irã, nunca tinha perdido e perdeu de 3-0. Digamos que é uma espécie de fase estabilizadora da reformulação que o Bernardinho tem feito. Né? Tem muitos jogadores novos, assim, para quem não acompanha tanto, tem muitos jogadores novos, aquela geração que a gente viu ganhar tudo, grande maioria já não está mais. De qualquer forma, já penou no primeiro jogo, ganhando por 3-2 do Irã. No segundo jogo, não jogou praticamente nada. A seleção do Irã, o levantador dele foi um grande destaque, a seleção do Irã, o levantador foi o grande destaque da partida, e o Irã conseguiu essa vitória histórica no final da partida. Até os jogadores do Irã pareciam que tinham conquistado a Liga Mundial. Não é à toa, porque a seleção do Brasil é a melhor do mundo, né? E
primeira fase, de qualquer forma, para a seleção brasileira de vôlei dentro do país não foi muito boa. Né? Dos 6 jogos, perdeu 4 jogos. Né? Perdeu os 2 jogos para a Itália, contra a Polônia venceu um, perdeu um, contra o Irã venceu um e perdeu um. Então ficou com um saldo negativo, aí vai ter que penar muito para ganhar os jogos todos fora de casa. E apesar de ser a seleção do Irã, não é uma seleção tão fraca, porque no último Mundial juvenil que aconteceu aqui no Brasil, a seleção do Irã teve um ótimo desempenho. Não, tem crescido bastante. Isso que eu ia falar, é uma tendência que isso aconteça nos próximos anos, que esses jogadores jogaram no Campeonato Juvenil, amadureçam e se tornem grandes jogadores, mas ainda assim, o Brasil é uma potência, o maior vencedor da Liga Mundial. Perdão. Então, acho que perder de 3-0 assim, para eles em casa é uma derrota para ligar um sinal de alerta. É isso aí. Bem, nos últimos programas, Atletas de Cristo têm falado dos atletas que foram convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa do Mundial em nosso país. Já falamos sobre o Fernandinho, também já falamos sobre o Fred, o Hernanes, e hoje é a vez de falar do nosso goleiro de Cristo, Jefferson. Jefferson, grande goleiro, revelado no começo dos anos 2000 pelo Cruzeiro. De lá passou pelo Botafogo, depois jogou pela Turquia, 2 times na Turquia, retornando ao Botafogo, onde ele é um grande ídolo. Para se ver essa defesa que ele está fazendo aí, é uma daquelas que fazem dele um dos grandes goleiros do Brasil, se não o maior goleiro que atua no Brasil hoje. Com certeza. Muitos torcedores, inclusive, acreditam que ele deveria ser o titular da Copa do Mundo, muito por conta da questão do Júlio César não estar jogando, talvez não estar num momento tão bom quanto o Jefferson, e não estar jogando numa liga tão difícil, competitiva, né? Tão competitiva quanto é a liga aqui do Brasil, quanto o Campeonato Brasileiro. O Júlio César, que está no Toronto, joga a Liga Americana. Então, assim, muita gente acredita que o Jefferson deveria ser o titular dessa equipe. Muita gente, inclusive eu. Eu acho que, pelo que eu vi, né, a gente vai falar um pouco sobre os treinos da seleção esses dias. O Jefferson é hoje o segundo goleiro da seleção. É o goleiro reserva imediato. Mas tem treinado com uma categoria, com um preparo muito bom. Então, acho que eu sou uma daquelas pessoas que acha que o Júlio César está um pouco fora de ritmo e que o Jefferson seria uma melhor opção. Por questão de velocidade mesmo, questão de preparo e de ritmo de jogo, que é fundamental para que um goleiro seja excelente. Né? E é um goleiro que é muito bom em vários fundamentos, né? Você viu aí já vários lances difíceis de uma velocidade de poder de reação, de troca de direção muito grande que um goleiro precisa. Você viu também vários lances de pênalti, inclusive esse foi um lance Esse aí imagens fraco. Do treino lá na Granja, ele pegou vários pênaltis. Mas pênalti também é um goleiro muito forte na disputa de pênaltis. De qualquer forma, a seleção está muito bem servida se precisar dele, levando em conta que o Filipão prefere, até o momento, prefere o Júlio César como titular. De qualquer forma, o Jefferson é o imediato que está ali preparado para poder defender a seleção. Fábio, você, eu e boa parte da população brasileira acredita que ele deveria ser o titular. Você acha que o fato de não jogar fora do Brasil, isso compromete a titularidade do Jefferson? Não, de forma nenhuma. Acho que o fato do Júlio César hoje ser o titular e não ser o Jefferson é uma questão puramente de confiança do Filipão, de gosto do Filipão. O Júlio César é, sim, um grande goleiro. Eu acho que, sem dúvida, ele poderia ser o titular dessa seleção caso ele tivesse num ritmo maior de jogo. Acho que nem na segunda divisão inglesa onde ele estava e nem na reserva do time onde ele estava, ele poderia fazer isso. Então, a opção viável para que ele mantivesse um ritmo de jogo seria jogar no Brasil. A escolha dele por jogar na Liga Americana foi uma escolha, na minha opinião... Canadense agora, né? Você acha, Jorge, que o fato de estar jogando numa liga tão fraca pode comprometer a zaga e o gol da seleção brasileira? Olha, comprometer, eu não sei, mas de qualquer forma daria mais segurança a todos nós ter um goleiro que estivesse atuando numa liga que exigisse mais dele, que é o caso do Jefferson e do próprio Vitor. Mas o Júlio César, eu também gosto do Júlio César, acho que ele é um bom goleiro, mas de qualquer forma, realmente, se a gente for falar de momento, a gente entra numa discussão daquela se futebol é só momento, se é também nome, se é o que ele já fez anteriormente, e o Júlio César já fez muitas coisas pela própria seleção brasileira e nos clubes onde ele atuou, mas de qualquer forma, se a gente for levar em conta o momento, com certeza o Jefferson nos daria mais segurança, mas é aquilo que o Fábio falou, o goleiro, todo mundo diz que é muito a questão da confiança do treinador, uma posição de confiança, e o Filipão levou essa opção até o final, que é a característica dele, quando ele tem as convicções dele. E ele está levando o Júlio César. Mas acho que ele tá abrindo um precedente. Assim, lógico que isso não tem nada a ver com a questão esportiva. Mas eu estou prevendo uma coisa de, se o Brasil perder, a culpa foi do Júlio César. O Filipão devia ter posto o Jefferson, devia ter posto... Vai isso, criar uma coisa de culpar o Filipão e o Júlio César caso o Brasil não ganhe. Com certeza o Filipão vai ter que estar preparado
qualquer falha do Júlio César, a conta vai ser cobrada dele também, mas isso faz parte, ele fez isso. Em 2002 ele bancou não levar Romário e entre outros jogadores. Djalminha, que na época estava para ser convocado, jogava muito bem e teve lá seus problemas pessoais no clube onde atuava, e ele bancou e deu certo. Né? De qualquer forma, é o Filipão, eu confio nele pelo menos. Muito bem. Este foi Jefferson, o último dos atletas de Cristo convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, e um bom motivo para você orar pelos nossos jogadores na próxima Copa do Mundo. Durante as últimas semanas, atletas de Cristo têm falado sobre a nossa viagem ao Japão no ano passado. E hoje nós vamos terminar a série de reportagens falando sobre mais um nome que esteve conosco, ele é Ian Bastos. Olá, meu nome é Ian Bastos, tenho 25 anos, sou formado em desenho industrial. Atualmente estou estudando, vou querer fazer concurso público, e eu fui um missionário do Tour of Hope, Japão. Eu conversei com Deus e pedi: Deus, se for da sua vontade que eu vá, o Senhor vai mandar alguém aqui em casa me chamar, me convidando para ir para o Japão. O Felipe Câmara, ele falou comigo em janeiro. Em fevereiro, final de fevereiro, início de março, o Marlon veio aqui em casa. A primeira coisa que ele chegou e falou: Ian, vai ter um projeto missionário no Japão, você quer ir comigo? Quer ir com a gente? Na hora, assim, eu falei: tá, entendi, Deus, você quer que eu vá. Como vou conseguir dinheiro para poder viajar? Eu já estava assim: tá, se Deus quer que eu vá, Deus vai abrir uma porta, vai aparecer dinheiro de alguma forma, e eu não tenho. E com o tempo foi aparecendo. Só que no momento que era para comprar a passagem para ir para o Japão, eu não tinha o dinheiro. Meu cartão de crédito estava estourado, o limite já tinha estourado, eu não sabia o que fazer. Só que eu orei e pedi a Deus: Deus, assim, não sei o que fazer. Sim, eu sei que o Senhor vai querer que eu vá. Não sei como o Senhor vai permitir isso, mas eu sei que o Senhor vai abrir essa porta. Eu liguei lá para a responsável dessa viagem, que estava organizando toda a questão de passaporte, visto, compra de passagens, e dei meu cartão de crédito. Falei: ó, meu número é esse. E nem falei que estava com o limite estourado, só falei assim: meu número é esse cartão. Falei: Deus, meu cartão está estourado, não sei o que vai acontecer. Sei que 2 horas depois ela me mandou um e-mail falando: olha, sua passagem foi comprada. Tá aqui a emissão da compra da passagem. Na hora, quando eu vi isso assim, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, o Senhor quer que eu vá mesmo. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu sei que é algo muito importante na minha vida. Nós realizávamos clínicas de futebol, escolinhas, marcamos alguns amistosos com algumas universidades. E quando acabava o jogo, ou então a escolinha, a clínica, nós compartilhávamos um pouco do amor de Cristo. Falávamos um pouco do que Cristo tinha feito nas nossas vidas e que Ele queria fazer na vida de cada um ali. O esporte é uma língua universal. O esporte ele quebra, assim, ele derruba essas barreiras que existem. Ele sempre atrai novos treinadores, novos jogadores. Ele é uma forma muito interessante de você chegar e falar o que você tem para falar ali. Ele abre uma porta gigantesca, assim, uma porta que Deus está utilizando, assim. Foi muito marcante para mim todos os jogos, porque eu via claramente como Deus atuava ali, usando uma ferramenta que era o futebol. Isso era claro, assim, porque eles não somente ficavam interessados pelo futebol, porque eram brasileiros jogando, mas também eles ficavam querendo saber que amor é esse que fez com que a gente atravessasse o mundo para falar sobre uma pessoa que morreu por nós. Eles ficavam curiosos, queriam saber. Minha vida, ela foi transformada pela seguinte situação. Quando eu vi a situação lá do povo na questão espiritual, que muitas das vezes eles não sabiam nem o que era uma cruz, eles não sabiam quem era Cristo. E eu vi que aqui a gente tem essa liberdade toda para falar e nós não falamos. Assim, lá, de certa forma, tem uma restrição. E aqui nós temos tanta facilidade de falar e às vezes nós ficamos quietos. Isso me impactou de tal forma que várias vezes, assim, quando eu me vejo numa situação assim, por que eu não falo com aquela pessoa ali? Eu sou livre aqui no Brasil para poder falar. Isso me impactou na seguinte situação: eu não perco mais a oportunidade de falar de Cristo para ninguém aqui. Deus tocou no meu coração, vou e falo. Deus me trouxe à memória uma promessa que Ele tinha feito em 2010, que através do pastor, ele tinha conversado comigo e ele falou a seguinte palavra: Ian, o projeto que Deus tinha para o seu pai, Ele vai realizar em sua vida e vai te mandar para o Japão. Isso em 2010 eu lembrei. Me fez lembrar durante esse culto.
quando Deus me fez lembrar isso, assim, para mim o culto tinha acabado ali, acabado na seguinte situação, porque eu comecei a chorar de felicidade, assim, como Deus cumpre as promessas que Ele tem em nossas vidas. Então, ali foi o momento mais marcante, foi no último dia. Deus permitiu eu passar por uma experiência ótima, assim, viver tanto numa cultura tão rica, tão excelente, assim, poder compartilhar do amor de Cristo com esse povo. E Deus permitiu, ainda no último dia, me surpreender trazendo à memória o que Ele tinha prometido para mim. Olha, se você tem vontade de fazer algum projeto missionário, não tenha medo. Coloque primeiramente diante de Deus essa vontade. Faça que nem Isaías, Senhor, eis-me aqui. Deus, ouvindo isso, com certeza Ele vai te usar. Se você quer ir para o Japão, ou se você quiser fazer um trabalho missionário na sua região, não tenha medo. Seu Deus é maior que tudo, qualquer barreira. Seu Deus é excelente, Ele está querendo sempre te ajudar, te encorajando. Sempre quando você tiver um problema, alguma dificuldade, que você vê que não consegue, lembre que seu Deus é maior que isso tudo. E Ele vai te ajudar a vencer essas barreiras. Esse testemunho emocionante do nosso querido Ian mostra que numa viagem missionária não são apenas aqueles que ouvem o testemunho, os abençoados, mas também aqueles que participam da viagem. Para você que está nos acompanhando a partir deste programa, durante os últimos 5 programas mostramos uma série de reportagens a respeito da nossa passagem pelo Japão no ano passado. E uma passagem que deixou muitos frutos. O relato final dos líderes e pastores japoneses foram que 800 pessoas naquela região norte do Japão, duramente afetada pelo tsunami, puderam ouvir pela primeira vez a respeito do Evangelho. Sem dúvida alguma, isso marca a vida de qualquer participante, como bem disse o Ian. Bom jogador, Ian, viu, Fábio? Mais ou menos. Gente boa, joga bem e principalmente uma pessoa que aceitou o chamado. Eu conversei com ele durante essa matéria e eu falei, cara, foi muito impressionante assim você ter ido, porque ele é um cara que demorou um pouco para pegar o ritmo das coisas, mas ele me disse, não, Deus me chamou e eu fui meio sem medo. E eu admiro essa coragem, esse trabalho que ele foi fazer e como isso transformou a vida dele de lá para cá. É uma pessoa totalmente diferente. Na sua opinião, Jorge, o que separa outras pessoas de terem a mesma experiência que ele teve, ter a mesma oportunidade que ele teve em encarar um projeto desse? Acredito que na maioria das vezes é um pouco de falta de fé mesmo, de acreditar que o nosso Deus pode todas as coisas. E às vezes quando a gente está impossibilitado dentro dos nossos limites, a gente fica duvidoso de se nós vamos conseguir, né? E a gente às vezes esquece de depositar nossa confiança em Deus em todos os momentos. Mas Deus, quando a gente coloca a confiança nele, sempre nos mostra que Ele é fiel. É isso aí. Muito em breve, Atletas de Cristo vai voltar a campo com sua equipe missionária para outros países e outros desafios. E se você quiser fazer parte de uma viagem como essa, de um projeto missionário, entre em contato conosco e nós daremos a você informações de como fazer parte desse time. É isso aí, nós vamos para o nosso último intervalo comercial e quando voltarmos traremos para você uma reportagem muito especial falando sobre os últimos dias, a reta final da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Fique aí, voltamos já já.